Olá pessoal, paz, amor e saúde para todo mundo. Estamos de volta com o nosso podcast Papo Bom, a nossa segunda edição, começando direto aqui dos estúdios Casa do Tom. E a gente vai trazer para vocês hoje um papo muito legal com uma pessoa que faz parte do governo da cidade de Garça. Estou falando da Paula Mirala, que atualmente ocupa a pasta da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Paula, primeiro quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em vir aqui bater um papo com a gente, tá bom? Bom dia, Fábio. É bom a gente ressaltar que nós vamos falar aqui de dengue hoje. Dengue é um assunto que está preocupando muita gente e a Paula, como eu disse, é secretária de Relações Institucionais de Governo. Quem deveria estar aqui? A secretária da Saúde de Garça, que é a Deise Serapião. E, infelizmente, a nossa secretária Deise, ela está com dengue, está se recuperando, por isso que ela não está aqui, não é isso, Paula? É isso, até fala em nome dela, né? Ela vem passando por dias difíceis, dias de luta, porque a dengue, quem já teve sabe que não é fácil. Então, em nome dela aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tá certo. Bom, quero agradecer, claro, aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, Prático Dex, também Amores e Sabores, a esquina mais gostosa de Garça, e a PPA. Estão com a gente aqui no nosso Papo Bom. Paula, dengue, eu estava conversando com amigos e a gente, né, e a dengue e tal, como é que tá? O que é a dengue, né? E o pessoal começou a falar dos sintomas da dengue. Como que a gente pode definir a dengue para as pessoas que estão nos vendo e estão nos ouvindo? É até difícil a gente falar em como definir a dengue, porque toda vez que a gente fala sobre isso, a gente se remete mesmo aos sintomas, né? Então, e os sintomas são diversos sintomas, e é até difícil o diagnóstico se a gente não tiver o exame, a sorologia ou o teste rápido. Então, é uma replicação viral, células que se replicam aí e trazem algumas consequências. Acho que entrar no detalhe disso, né, não sei como que a gente poderia especificar, né? A pessoa, quando ela está com sintoma de dengue, o que ela sente? Qual é o primeiro sintoma que a pessoa pode falar assim, o que seria? Os sintomas são muitos, né? Mas acho que um dos primeiros sintomas, e talvez o mais frequente, é a indisposição, a dor no corpo. O pessoal fala bastante, né, da dor ao fundo dos olhos, dor de cabeça, cansaço. E aí uma série de consequências a depender da situação clínica da pessoa, de outras doenças associadas. E aí as respostas, cada organismo se manifesta de uma maneira. Como que está, Paula, a situação da dengue hoje em Garça? Quais são os casos, quantidade de casos? Está realmente preocupante? A situação em Garça é, sim, preocupante, né? Hoje a gente tem um número significativo de casos notificados, são 4.000 casos notificados, desses a gente tem em torno de 780 positivos, 3.800 mais ou menos aguardando aí os resultados e alguns casos negativos. Desse pessoal que está notificado, os confirmados, eles têm que ficar em casa, podem sair, o pessoal que está notificado sai também, como que funciona? Qual que é a instrução correta para as pessoas que estão nessa situação? A orientação dos serviços de saúde é que a pessoa fique em casa minimamente 7 dias aí em recuperação, porque é o período de transmissão. Então, a partir do início dos sintomas, a gente fala que 7 dias em diante são os dias que aquela pessoa pode transmitir. Então, a gente orienta que fique em casa, mas a gente sabe que isso tem sido difícil, porque a gente vê muita gente que está com o diagnóstico, aguardando, já confirmado, circulando. E isso, para o sistema público, é um problema. Né? Você falou de ficar em casa, como que transmite a dengue, Paula? A pessoa uma passa para outra, como que é? Diferente de outras doenças, né, que é através de gotículas, respiratória, a dengue é através da picada do mosquito. Então, se o mosquito pica uma pessoa que está com a doença e pica outra, então o mosquito é o transmissor. Mas a pessoa, estando nessa fase de transmissão e circulando, facilita esse processo de transmissão. Se ela está contaminada, ela vai para um local que não tem a doença e ali ela pode ser picada e transmitir para outra pessoa. Exatamente, tá. Exatamente isso. É muito importante, então, as pessoas terem essa consciência de quem está com dengue ficar em casa, né? Mesmo que não fique muito sério o sintoma, né? Exato, é um ficar em casa diferente do que a gente viveu, né, na questão da pandemia, mas é ficar em casa para se recuperar, para
passar esse período, né, essas orientações. Até porque tem pessoas que os sintomas são mais intensos, outras são menos, e aí se recupera antes desses dias da transmissão, né, do período de transmissão, e aí acabam retornando para o trabalho, acabam saindo, circulando. E aí um detalhe curioso, o mosquito da dengue, ele voa um raio de 200 metros, né, ele não tem um alcance muito grande. Então, é exatamente isso. A pessoa que está contaminada, ela transita muito, então ela ajuda a levar essa transmissão e esses focos para outros locais. Você falou de ficar em casa, e aí vamos supor, eu estou com dengue, eu fico na minha casa. Se na minha casa eu tiver criadouros do mosquito no quintal, eu vou estar ali, o mosquito vai estar transmitindo também para o pessoal da região toda, não é isso, Paulo? Sim, o mosquito transmissor é o mosquito adulto que a gente fala, né? Mas a medida mais eficiente que existe hoje de combater a dengue é a eliminação dos criadouros. E é isso que a gente tem insistido muito e tentado ser mais eficiente, porque 100% de resultado é a eliminação do criadouro. Então, o criadouro não deixar que aquele ovo vire larva e a larva vire mosquito. Então a gente tem que eliminar isso. E isso acontece em recipientes que acumulam água no fundo das casas ou na calha das casas? Exatamente. Qualquer local que acumular água, um pouquinho de água, inclusive em recipientes dos animais, vasilhames, qualquer local que acumular água, ralos, enfim, qualquer local é passível do crescimento da larva. A prefeitura está fazendo algumas ações, várias ações para tentar combater a dengue, né? Para fazer a parte dela, digamos assim, a Prefeitura de Garça. E foi feito ontem nebulização, né? Na quarta-feira foi feita nebulização em Garça. A primeira nebulização é só uma, mais nebulizações? Como que vai acontecer? Até nós temos imagens, vamos colocar algumas imagens para vocês verem aí da nebulização em Garça. Ótimo a gente falar disso, porque a gente tem escutado muito que Garça esperou chegar no status que está hoje em relação à dengue para tomar atitude, né? E isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. A gente já vem tomando atitudes desde dezembro, várias atitudes. A gente sofreu algumas interferências no processo, no sentido de ser menos eficiente ou mais eficiente, então a gente pode conversar também sobre isso, mas a gente já vem tomando algumas atitudes e agora intensificando algumas ações. Você comentou aí da nebulização, o que iniciou ontem, né, na cidade de Garça, foi o caminhão de fumaça, conhecido por Fumacê, que é o que o pessoal chama de máquina pesada. É uma medida que ela é lançada à mão não de início, então existem alguns pré-requisitos para que essa máquina venha. Para chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto. E ontem iniciamos, isso vai acontecer por 4 semanas, são 4 ciclos, né, desse tipo de nebulização. Na mesma região, Paula? Na mesma região, sempre na mesma região. E por que na mesma região? Porque é a região que a gente identificou que tem o maior número de casos confirmados ou suspeitos. Então, o maior índice de concentração e de transmissão está nesses 3 bairros, região do Centro, Rebelo e Labienópolis. Então, certo. A gente tem intensificado as ações nesses locais. A gente tem outros casos, né, em periféricos, isolados, mas 80% dos casos são concentrados nessa região. E essa população, além, é bom a gente ressaltar isso, até na própria gravação nós ressaltamos, a nebulização que foi feita com o carro da SUSEM é para matar o mosquito adulto. Exatamente. É importante cuidar dos quintais, das casas, das calhas. Se não fizer isso, não vai resolver, Paulo. Exatamente, como eu disse, né, a medida mais eficiente é a eliminação do criadouro. Se as pessoas não se sentirem parte desse processo, junto com o poder público, no combate à dengue, nós vamos ficar nesse ciclo e vamos levar muito tempo para sair dele, né? Então, as pessoas precisam nos ajudar a combater a dengue, que é um problema de todos nós. Claro que temos responsabilidades e atribuições e obrigações, mas a gente precisa contar com a ajuda das pessoas no sentido de cada um fazer um pouquinho. E esse fazer um pouquinho é cuidar minimamente do meu quintal, da minha casa, dos locais que possivelmente podem ser focos, né? Enfim. Paula, uma pergunta que certeza que todo mundo está fazendo, está nos acompanhando. Por que nós chegamos nessa situação que você falou, mais de 4.000 notificações de dengue em Garça? Garça, ela vem passando por um processo
a gente vem modernizando uma série de situações dentro da administração, dentro dos processos de trabalho. E uma das coisas que a gente fez foi a instalação de sistemas que pudessem trazer indicadores, dados, e isso em tempo real. Então, hoje o município, os dados que eu estou passando aqui são dados os mais atuais possíveis, né? Então, a gente não tem negligência de informação. O que está acontecendo é o que todo mundo vê. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade e se posicionar para combater esse momento, né? Ter postura, ter atitude, ter ações que possam fazer com que a gente regrida e que a curva de transmissão comece a cair. Então, uma das coisas é a questão do sistema, que facilita a gente ver os dados em tempo real, facilita a gente conseguir identificar onde os casos estão concentrados, os bairros, os principais locais. Isso, de alguma maneira, é um ponto positivo e ajuda a gente a ser mais estratégico, né? Outra questão que a gente não pode deixar de ressaltar é que a gente vem aí de 2 anos com a questão da pandemia, e eu não estou justificando a situação da dengue na Covid, não. Tá. É que nós sofremos uma série de consequências em decorrência da pandemia. E uma delas que se relaciona diretamente com a dengue é a questão da visita dos agentes. Então, nós ficamos um longo período de tempo sem conseguir, sem poder, e com orientações de outras esferas, de suspender as visitas em loco, né? Então, isso facilitou, de alguma maneira, a gente estar um pouco mais distante da casa das pessoas, no sentido de ações específicas da dengue. Isso é um ponto que vale a pena a gente deixar claro também, que, de alguma maneira, interferiu para esse processo, né? Sem dúvida. E você fala em visitas, você está acompanhando o pessoal na rua, né? As equipes e agentes, você está acompanhando. Eu gostaria que você falasse como é que está sendo a receptividade das pessoas, dos garcenses. Eles estão deixando os agentes entrar nas casas? Tem alguma resistência? Às vezes a pessoa deixa entrar num lado e não deixa entrar no outro, porque ela sabe que pode ter um foco. Como que está sendo, Paulo? Essas visitas, elas vêm ocorrendo desde janeiro, assim que tudo, de alguma maneira, se normalizou em relação à pandemia. As visitas foram retomadas. Então, é um dado importante que de janeiro para cá a gente já visitou mais de 9 mil imóveis. Garça tem hoje uma média de 18 a 20 mil imóveis. Então, a gente já chega a quase 50% de imóveis visitados. Desses, nem todos trabalhados. Trabalhados é quando, exatamente isso que você falou, quando a gente visita e a pessoa deixa a gente entrar. Certo. Né? E encontra as pessoas em casa e conseguimos entrar. Então, dos 9.500 imóveis trabalhados, a gente atingiu aí quase 7 mil de imóveis trabalhados, que conseguimos entrar, que as pessoas nos receberam, deixaram olhar os quintais, enfim. Mas a gente ainda assim encontra muita resistência. Algumas pessoas, né, até um pouco indelicadas. A gente tem encontrado isso, né, em decorrência também de uma série de fatores, enfim. E acho que o que você falou, né, alguns sabem que possivelmente podemos encontrar algo, e aí a preocupação da multa, do auto de infração, qualquer coisa nesse sentido também é uma barreira. Então, acho que esses locais que a gente tem a oportunidade de falar sobre a dengue é para pedir ajuda também da população, né? Deixe os nossos agentes entrarem, deixe a gente fazer o trabalho e colaborem nesse sentido também. Você falou de multa aí, pode multar se a pessoa não deixar entrar na casa? Está podendo multar? Já está fazendo multa? Como é que é a situação atual? O município tem lei que regulamenta isso, e lei que regulamenta da seguinte maneira: visitou o imóvel, encontrou foco, encontrou larva, autua. Não há necessidade de notificar, retornar depois de um período e aí lavrar o auto de infração. A lei que nós temos, que é uma lei de 2015, ela dá respaldo para que a gente faça a autuação já no ato. 2015, porque naquele ano também teve um outro problema, né? 2015 nós vivemos uma situação pior do que no momento estamos hoje. E eu falo no momento porque eu acredito nas ações traçadas, que em 4 semanas a gente vai sair do estágio que a gente está. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas não está multando as pessoas ou está multando já? Nós ainda não estamos autuando as pessoas. Foi uma decisão da gestão. Nós queremos observar aí com ações mais... algumas medidas que a gente vem adotando de uma maneira mais incisiva, de mais perto, de mais orientação, pulverizando aí a comunicação em diferentes meios.
Então, a gente vai observar como que os dados, os números se comportam por mais alguns dias para novamente pensar sobre isso. Não é objetivo também multar as pessoas. Não, né, é Paulo? objetivo, Não é e acho que a gente também tem que pensar que as pessoas vêm de um momento de dificuldade, questões financeiras, retomada do comércio, da economia, uma série de coisas. Então, obviamente, não é desejo do poder público penalizar as pessoas, né, nesse sentido. Mas a gente precisa contar na contrapartida com a colaboração. E a gente ainda acredita nas pessoas. Então, acho que é isso que a gente vem tentando fazer, né? A maior penalização, sem dúvida, é a pessoa acabar pegando dengue, né? Se ela não se Exatamente. cuidar. A gente fala, às vezes a pessoa fala assim, a punição é só financeira. Não é financeira. A pior punição que tem é a pessoa não ter saúde. Aí então, por isso que tem que se cuidar realmente. Paulo, eu vou pedir um tempinho para você. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com o Papo Bom. Estamos falando com a Paula Mirala, secretária de Governo e de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Garça, sobre dengue. A situação é preocupante, é preciso da ajuda de todos. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Vamos ao intervalo e a gente volta já. A PPA, pioneira no mercado de automatização de portas, portões e cancelas, se renova sempre. Estamos prontos para os desafios do dia a dia e para o futuro que nos espera logo ali. Inteligência artificial, automatização de ponta e novidades cada vez mais constantes para atender com competência e a velocidade que os dias atuais pedem. Pode contar com a gente. Somos a PPA. Novos tempos para um novo mundo. De volta com o Papo Bom desta semana, falando sobre dengue, a situação em Garça. Estamos com a Paula Mirala, secretária de Governo. Paula, os cuidados que a administração está oferecendo para a população. A gente sabe que em Garça tem a UPA, 24 horas, que atende as pessoas, mas além da UPA, novos centros de atendimento foram abertos também. Sim, a gente tem então a UPA 24 horas, né? E aí abrimos a partir dessa semana, segunda-feira, mais 2 polos de atendimento para dar vazão nessas pessoas que estavam concentrando o atendimento todo na UPA. Então, são 2 unidades de saúde que funcionam como polos de referência para dengue, em horário estendido de segunda a sexta, então até às 21h, e aos finais de semana das 8 às 8. Então, nós vamos ter aí 3 locais de atendimento para as pessoas que procurarem o serviço por conta da dengue. Qual é o horário normal de atendimento da unidade de saúde, Paulo? Da unidade é das 7 às 5 da tarde, às 17. Normalmente esse horário? Normalmente. E agora das 17 às 21. E aí agora estamos estendendo até às 21 em 2 polos de atendimento. Que atendimento que é feito para a pessoa? Eu estou com dengue, eu vou para a unidade de Mariana 1... Mariana 1 e o Glenda. E o Glenda, tá. Isso. Então eu vou na Glenda para ser atendido, estou com dor no corpo, acho que não estou normal. O que vai ser feito? Que tipo de atendimento é oferecido lá? Lá a gente presta todo o atendimento, existe um protocolo, né? Então, desde acolhimento, para avaliar os sinais e sintomas, então é feita uma triagem para a gente conseguir identificar qual o estado clínico da pessoa, consulta médica, notificação, coleta de exames, então sorologia, hemograma para ver aí os indicadores que são importantes, né, na doença, principalmente as plaquetas. E aí os testes, ou o NS1, que é o teste rápido, ou a sorologia da dengue. Tem teste rápido para dengue, então? Tem teste rápido para dengue, só que as fases de lançar a mão de um exame ou outra são diferentes. Então, se você está até o 3º dia de sintoma, a gente pode fazer o teste rápido. Se passou desse dia, a gente faz a sorologia, e aí a sorologia a gente colhe depois do 6º dia de sintoma. Então, se a pessoa está entre o 3º e o 6º, aí a gente não consegue colher o exame, e a gente pede que a pessoa retorne para fazer a sorologia. E isso é importante, a pessoa retornar para fazer a sorologia, porque se ela passa, não está no momento de fazer o exame, mas tem todos os sintomas, a gente faz notificação, ela fica como um caso suspeito. Decorre 30 dias disso, nós temos que fechar esse caso. E aí, se a pessoa não voltou para fazer o exame, a gente tem que fechar como caso positivo. E às vezes não era. Então, isso, para a questão dos indicadores, faz toda a diferença. Então, é importante a gente pedir que as pessoas voltem aos serviços para fazer a coleta da sorologia, né? Porque aí a gente trabalha ações estratégicas olhando para os números, né? Os números nos direcionam de alguma maneira. E é passada alguma medicação para a pessoa, Paula?
Aí depende muito do estado clínico da pessoa, né? Da avaliação médica e da necessidade de hidratação, de complexo, vitamínico, essa coisa toda. Entre o terceiro, o quarto e o sexto dia ali que não dá para fazer o exame nem a sorologia. O que é passado para a pessoa? Volta para casa? A dengue é sempre tratar sintomas, né? Remédio para dor, então analgésico, antitérmico, soro, muita hidratação. Então, alguns têm necessidade da hidratação venosa, então tem que ficar com soro. Depende muito. No protocolo, o protocolo fala que abaixo de 100 mil plaquetas é importante a gente fazer a hidratação venosa. Só que existem outros fatores, né, clínicos que são levados em consideração para lançar mão disso. Então, é uma conduta médica. Às vezes eu estou com a plaqueta acima de 100 mil, mas eu tenho comorbidade, eu tenho outras doenças, tomo medicação, estou com a imunidade baixa, estou mais debilitada, e aí, então, depende muito de cada um, né? Da avaliação médica, clínica, do estado da pessoa. Tá, deixa eu até falar pro pessoal aqui, no início eu acabei não falando, a Paula, além dela estar como secretária, ela é enfermeira. Por isso que ela sabe vários procedimentos, tem o acompanhamento sobre isso aí. Vamos falar agora, Paula, gostaria que você falasse quais são as estratégias que a Prefeitura de Garça está fazendo para combater a dengue. Porque são dois ramos, a parte do poder público e a parte das pessoas do munícipe, do garcense. Isso a gente está falando em Garça, mas para toda a cidade, né? Sim. A Prefeitura tem que trabalhar e o munícipe também tem que colaborar. Quais são as estratégias que a Prefeitura já vem desenvolvendo? É legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho visto muito e tenho escutado muito as pessoas falarem e visto nas redes sociais que há uma desinformação. Eu não acredito em desinformação. Desde quando existe porque dengue, desde quando existe dengue, desde quando as pessoas sabem o que é preciso ser feito, as questões preventivas, tudo que todo mundo sabe. E o poder público vem atuando desde dezembro. Se a gente fizer uma retrospectiva, todas as matérias que saíram em relação à dengue, as ações, enfim. Então, eu não acredito em desinformação, eu acredito em prioridades. Né? Igual a atividade física. Não faço porque não tenho tempo. Mas se você priorizar isso, você vai encaixar isso no seu dia, né? E a dengue é a mesma coisa. Precisou estar no status que o município está para as pessoas tornarem a dengue como prioridade nas suas vidas, no sentido de que o que eu posso fazer para cuidar, como eu posso contribuir. E também não estou responsabilizando só a população, não. Eu faço parte disso, eu sou moradora de Garça e estou na gestão. Então, eu acho que é uma corresponsabilização. Cada um tem um papel. E, obviamente, o poder público, eu ressalto isso, temos o papel, temos que ter compromisso, né, nesse enfrentamento. Então, muitas ações já vêm acontecendo e eu acho que os estudiosos aí das redes sociais, porque tem muitos estudiosos, né, assim como no Covid. Né? Então, agora a gente tem um pessoal formado aí que sabe lidar bem com a dengue e só fala um monte de baboseira. Então, eu não acredito em desinformação. Das ações, a gente já vem atuando desde janeiro, nas visitas, agora a gente intensificou as ações, então, além da intensificação... Só das visitas, Paula, para falar, começou em janeiro por quê? Porque a pandemia de Covid melhorou na cidade, não é isso? Exatamente, porque até então a gente tinha um impedimento de entrar na casa das pessoas, pela questão do isolamento, de quarentena, uma série de fatores que contribuíram para esse afastamento da população ali, dos agentes de saúde dos seus territórios, enfim. Então, a gente veio retomando isso de forma gradual. Então, intensificamos as visitas, a eliminação do criadouro, que é a medida mais eficiente. Estamos fazendo isso de forma estratégica, então, nas regiões que a gente tem identificado os principais casos, são equipes que são divididas e agora com supervisão. E supervisão não no sentido da gente fiscalizar se a gente está trabalhando certo, não, porque a gente tem que valorizar o trabalho dessas pessoas. Mas no sentido da gente apoiar, se mostrar que está junto, que fazemos parte do processo. Então, isso, de alguma maneira, dá um respaldo para o trabalho deles, né? Então, isso é uma medida. Junto disso, a gente já fez na região central, na região comercial do município, colocar caçambas para que os comerciantes pudessem ali colocar coisas velhas, coisas que podiam ser, né, descartadas. Uma parceria, inclusive, com a SIG, né? Uma parceria com a SIG, então essa ação das caçambas já foi feita. Nós tivemos uma equipe essa semana trabalhando em pontos estratégicos na limpeza de calhas, embora seja uma responsabilidade do proprietário do imóvel ou do locatário do imóvel, enfim, nós subimos nas calhas para olhar essas calhas,
Porque Foi encontrado muito foco, Paula? Em calhas não encontramos muito foco, encontramos muitas calhas sujas, enfim, mas não foi a grande preocupação. Mas subimos em 15 pontos que também identificamos como estratégicos, através dos indicadores, sistemas, enfim. Então, essa foi outra ação. A gente está com a Cidade Limpa, que são os caminhões, né, o mutirão de limpeza, isso já vem acontecendo há 2 semanas. Nós antecipamos essa ação. O arrastão contra a dengue, né? O arrastão contra a dengue, é exatamente assim que a gente vem divulgando. Arrastão contra a dengue, porque é um arrastão mesmo. A gente já retirou em 2 ou 3 semanas de trabalho 106 toneladas de coisas velhas e coisas para descarte. O que ajuda, né? Para a dengue é uma medida preventiva. Qualquer coisa que possa acumular água, a gente tem que eliminar. Então, essa é outra ação. O que nós já falamos aqui, que é a extensão das unidades de saúde em horários estendidos, além da UPA, finais de semana também ajudando. Nebulização, Paulo, fez agora recentemente a nebulização com a SUSEM. Aquela nebulização costal que o agente vai com o equipamento na costa, entra na residência da pessoa, se a pessoa autorizar e faz a nebulização, ela também vem acontecendo? Também vem acontecendo. A nebulização costal, assim como a nebulização do caminhão de fumaça, o fumacê, não são medidas preventivas. Então, a gente tem orientações técnicas de quando lança a mão disso. Então, a nebulização costal, a gente já vem fazendo. E como ela funciona? Nós fazemos um raio de 200 metros a partir de um caso suspeito, um caso confirmado. Então, tem um caso confirmado, eu vou nebulizar um raio de 200 metros daquele índice, Sim. daquele ponto. E quando eu tenho um caso suspeito, a gente amplia o raio e nebuliza 500 metros. Então, essa nebulização costal, ela também já vem acontecendo desde quando a gente começou a notificar casos da dengue. Então, a gente já nebulizou 8.000 imóveis. Então, é uma quantidade grande também de imóveis nebulizados. Quando chega nesse ponto pelo que eu estou percebendo, você está explicando aí, quando chega no ponto da nebulização é porque a situação já está meio complicada. É isso? É porque a gente já tem casos notificados ou confirmados, né? A gente trabalha dentro da vigilância com semana epidemiológica. E quando que... para a gestão, as coisas começam a melhorar. Quando a gente tem semanas epidemiológicas sem notificação. Então, eu fiquei uma semana toda sem notificar nenhum caso. Significa que a gente está saindo do momento da epidemia, né? É um indicador positivo, quando a gente fica uma semana sem notificar nada. Isso está acontecendo em Garça? Ainda não. Nós estamos num momento crítico. Nós estamos vindo aí de semanas e meses com notificações, e claro que isso no momento mais intenso, né? Então, a gente está passando por esse momento. Mas tem um dado positivo, que ainda não é suficiente para a gente... né, comemorar e tudo. Exato, mas é um dado positivo, que é, dos casos notificados, a conversão desse para casos confirmados vem caindo, ou seja, nem o percentual de pessoas que são notificadas, nem todas são dengue. Muitas não são. Então, o percentual de conversão disso, ele vem diminuindo dia a dia. Isso, para nós, é um indicador importante, mas não suficiente ainda para a gente recuar e nem tomar nenhuma outra medida, porque as pessoas ainda estão procurando serviços, o número de atendimento ainda é elevado, o número de casos notificados ainda é alto, né? Então, tem tudo isso e a gente precisa ser, como eu falei lá no início, estratégico, assertivo, eficiente e inteligente. E contar com a colaboração da população também. Exatamente. Fala em colaboração da população, um dado que a gente sempre conversa e tem, né, essa informação, a pessoa está com dengue, ela vai para a UPA, ou está com suspeita, né? Não vai falar que está com dengue, vai para a UPA ser atendido. O problema é que vai a pessoa e vai mais 2 ou 3 da família. Aí cria-se um tumulto na UPA, mas não é todo mundo que está doente. Precisa... Nós não estamos falando para não acompanhar o ente querido na UPA, não é isso, né? Mas seria interessante ter esse entendimento para não ter o acúmulo de pessoas na UPA que às vezes não estão doentes. Acaba atrapalhando também, não é, Paulo? Atrapalha. É o acúmulo de pessoas que dá a pauta aí pros críticos, né? Que são os críticos, são as pessoas que não fazem parte da solução. Então, isso é a pauta e o cenário para os vídeos, as falas, né? Que é o que a gente vê na rede social. Mas, de fato, as pessoas... vai muita gente acompanhar, né? E isso, de alguma maneira, dá uma impressão de que as unidades estão mais cheias. Para ter ideia, no final de semana, último final de semana, sábado e domingo, a gente teve uma média de 280 atendimentos em 24 horas. Na UPA? Na UPA.
né? A gente ainda não estava com o polo de atendimento funcionando, ele começou na segunda. Sim. Então, sábado e domingo foram 280 atendimentos num dia, 290 no outro dia. De todas as situações, né? Desses, uma média de 100, 115 pessoas procuraram um atendimento por conta da dengue. Então, 50%. Né, do número total de atendimentos foi decorrente da dengue. Mas não são 400 atendimentos, não são 500 atendimentos, como a gente vê aí. Não dá tempo, né? Como a gente vê aí, como eu disse, os estudiosos comentarem, né? Paula, muita gente liga a dengue, a pessoa está com dengue, ela vai lá, ela tem que tomar soro. É bom a gente... Você já falou isso, mas vamos falar de novo. Quando a pessoa precisa tomar soro, porque a pessoa acha assim, eu fui na UPA ou eu fui no polo e não me deram soro. E saí sem fazer nada. Não fez nada, não me deram soro. Como que é? Explica de novo. É claro que isso é uma conduta médica, né? Nem quero entrar nessa seara que foge da minha competência, assim. Então, como eu falei, existem uma avaliação clínica e uma série de fatores que levam o médico a lançar a mão da hidratação venosa, tomar soro ou não. E é o que você falou, o tratamento para dengue não é tomar soro. Tomar soro você não sarou da dengue. A dengue a gente trata os sintomas. A gente quer oferecer para a pessoa um melhor estado clínico para que ela possa combater essa replicação viral e melhorar, né? E aí os sintomas vão melhorando. E cada organismo reage de uma maneira. Então, existe sim um protocolo que fala abaixo de 100 plaquetas, o indicado é fazer a hidratação venosa, soro, tomar soro. Só que existem outros fatores que vão fazer essa tomada de decisão ou não. Não é remédio. Tomar soro não é remédio. Então, se você foi na UPA e saiu de lá sem tomar soro, é porque não precisava tomar soro, né? A gente tem profissionais lá capacitados, orientados, formados, então não é possível que a gente queira orientar também o médico no tratamento que ele tem que conduzir, né? É uma conduta médica e a gente acredita nos profissionais que estão lá que tomam as melhores atitudes considerando aí o caso de cada um. Tá certo. Paula, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero que você fale mais uma vez sobre os pontos de atendimento, os postos novos que foram abertos. Nós temos a UPA e outros pontos, horários de atendimento, para que todo mundo fique ciente disso. Então, temos mais 2 unidades, 2 polos de atendimento funcionando no Mariana 1 e no Glenda, que é uma região mais central, Mariana 1 no bairro São Lucas, né? Então são 2 unidades, funcionando até às 21 horas, de segunda a sexta. Feriado e final de semana, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, existem 3 opções aí para as pessoas procurarem atendimento. A UPA, Mariana 1 ou Glenda. Algumas pessoas perguntaram por que colocaram as 2 mais ou menos no centro da cidade. É porque é a região que está tendo mais casos, né? Tem isso, né, que a gente já comentou, e tem outra questão também, que são as unidades que a gente tem uma estrutura física que acolhe melhor as pessoas. Importante. Então, são unidades maiores, que a gente consegue salas maiores de hidratação, salas maiores de observação. Não adianta a gente pegar uma unidade pequenininha e colocar 20 pessoas dentro de uma sala minúscula para hidratação. Então, são as unidades que comportam, que têm uma estrutura física melhor e maior para a gente poder dar o atendimento da maneira que a gente gostaria de ser atendido. Humanizado, acolhedor, com cuidado, né? Com tudo isso. Então, por isso também, né? E pensamos nas unidades de fácil acesso, enfim. Embora algumas pessoas morem em outros extremos da cidade e tenham que transitar, né? Elas transitavam até a UPA, tem aí mais 2 opções, e por isso a decisão desses 2 lugares. E as unidades atendem pessoas da cidade toda, né? Da cidade toda, são polos de atendimento, isso a partir das 5. Até esse horário, que as unidades todas estão abertas, o munícipe, o morador, procura a sua unidade de referência, aquela que está dentro do seu território. Depois das 17, aí são esses polos de atendimento e você pode ir à UPA, pode ir em qualquer um deles. Tá certo. Paulo, quero mais uma vez agradecer o seu tempo aqui com a gente, de vir até aqui, de prestar esclarecimento. Espero que tenha ajudado muita gente aí, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria dizer que estamos torcendo para que nossa secretária de saúde se recupere rápido. Ela faz falta nesse processo todo, ela vem acompanhando essas equipes dia e noite, porque ela sempre está na UPA, sempre que alguém requisita, ela está lá. Então, que ela possa retornar o quanto antes e retornar bem,
né? Eu queria também poder dizer a importância, e eu ficaria aqui um tempão falando, não é o caso, mas de todo mundo envolvido nesse processo, né? Nos profissionais, nos agentes de saúde, no pessoal da vigilância sanitária. Então, acho que a gente precisa sempre valorizar quem está conosco e agradecer esse momento da gente poder falar sobre um tema tão importante e dizer que eu acredito, com tudo que nós conversamos aqui, né, não de maneira tão técnica, mas com todas as ações que a gente vem lançando mão, que em 4 semanas são semanas estratégicas, e aí a gente pode retornar essa conversa em 4 semanas com números bem melhores e com uma curva de transmissão já em declínio. Então é isso que a gente acredita, para isso a gente conta com a colaboração, né, das pessoas, de todo mundo, dessa ajuda, e de replicar também, né, as informações. Então, replicar esse momento, esse podcast é importante, porque é assim que a informação vai chegando, né? E a gente não ficar contaminado só com informação negativa, com informação ruim, que as pessoas se prendem a detalhes. E a dengue é muito maior do que o detalhe, é muito maior do que o vídeo gravado na frente do serviço, né, fazendo um tumulto, é muito maior do que uma situação que ocorreu pontual em algum momento. Então, eu peço ajuda nesse sentido também, né? Não só no combate da dengue, mas de replicar as informações boas, as informações positivas e verdadeiras. Tá certo, Paula. Muito obrigado. Paula Mirala, secretária de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Garça, falando com a gente sobre a situação da dengue no município. Um abraço para você, obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Prático Decks, madeira 100% ecológica, Amores e Sabores, a esquina mais gostosa de Garça, sempre com música ao vivo nos finais de semana, e ao Grupo PPA junto com a gente. Paz, amor e saúde para todo mundo. Até a próxima oportunidade com o nosso Papo Bom.